Eu regressei a Portugal em abril de 1974, depois de ter completado a minha tese de doutoramento na Universidade de York e ter ajustado a tese para ser publicada em livro. E eu regressei a Portugal, ao meu lugar de professor no ISCEF, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, e ao meu lugar de investigador da Fundação Carlos Gulbenkian. Em setembro de 1977, eu fui nomeado diretor do Departamento de Estatística e Estudos Económicos do Banco de Portugal, para o que fui convidado pelo governador de então, Dr. Silva Lopes, e pelo vice-governador Vítor Constâncio. Para o efeito, eu fui requisitado à Fundação Carlos Gulbenkian, onde era investigador, pelo Ministério das Finanças. No fundo, eu quis segurar o meu lugar de investigador na Fundação, porque poderia querer um dia voltar a ocupar essa posição. A minha primeira preocupação como diretor do Departamento de Estatística e Estudos Económicos do Banco de Portugal foi organizar o gabinete de estudos por forma a habilitá-lo a responder às solicitações da administração e às solicitações que chegavam de entidades externas, em particular do Fundo Monetário Internacional. Havia uma divisão de estatística, tinha um diretor, que era o Dr. Roque Antunes. A divisão de estudos, tinha pessoas de muito boa qualidade técnica, mas eram insuficientes para dar resposta ao trabalho de um verdadeiro gabinete de estudos de um banco central. Então eu obtive a autorização da administração do banco para contratar técnicos de capacidade técnica reconhecida, muitos acabados de chegar do estrangeiro, e também obtive autorização para abrir um concurso para contratar economistas da nova geração. Como então havia muitas dúvidas quanto aos conhecimentos de economia com que os economistas saíam das nossas universidades, eu tomei uma decisão, que foi a decisão de submeter os candidatos a uma prova escrita, a um exame. Candidataram-se muitas dezenas de economistas a esses lugares. E foi assim, por essa prova escrita, que foram contratados alguns economistas que são hoje pessoas destacadas na nossa praça, entre eles o Vítor Bento e o Zé Matos. Depois resolvi organizar o gabinete de estudos em 4 núcleos. Um núcleo de economia monetária, que era coordenado pela doutora Teodora Cardoso, um núcleo de economia real, que era coordenado pelo professor Girão, um núcleo de economia internacional, que era coordenado pelo Virgílio Rapaz, e um núcleo de finanças públicas, que era coordenado pela doutora Manuela Ferreira Leite. Por outro lado, resolvi fortalecer a divisão de estatística. E, portanto, dotei o gabinete, a divisão de estatística, de um núcleo técnico que foi muito importante para o aperfeiçoamento das estatísticas monetárias e das estatísticas de balança de pagamentos, instrumentos que eram decisivos para as negociações com o Fundo Monetário Internacional. Como diretor do Departamento de Estatística e Estudos Económicos do Banco de Portugal, eu coordenei a equipa técnica para os contactos com o Fundo Monetário Internacional a quando do Stand-by Arrangement negociado em 1978. Participei em múltiplas reuniões com a missão do Fundo Monetário Internacional, que era liderada pelo Sr. Hans Schmidt. A negociação política, como é óbvio, foi conduzida pelo Ministro das Finanças, Dr. Vítor Constâncio, e pelo Governador do Banco de Portugal, o Dr. Silva Lopes, pessoas altamente qualificadas, quer do ponto de vista técnico, na parte económica e financeira, quer do ponto de vista político.
E eu, como diretor, fui chamado múltiplas vezes para conversas com eles antes de ser fechado o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, o Departamento de Estatística e Estudos Económicos do Banco de Portugal desempenhou um papel muito importante como fornecedor dos estudos que eram necessários para as negociações, assim como os elementos técnicos tendo em vista a decisão política tomada pelo Ministro das Finanças. Depois da aprovação do Stand-by Arrangement de 1978, eu continuei com muita frequência os meus contactos com o Fundo Monetário Internacional, sobretudo para dar resposta à execução que estava a ser feita daquilo que tinha sido acordado, mas também para o esclarecimento de múltiplas questões técnicas e sobre a preparação de um novo acordo em 1979. Encontrei nos meus arquivos pessoais um despacho do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Manuel Jacinto Nunes, um despacho de 11 de janeiro de 1979, em que ele me nomeia para dirigir e coordenar um grupo técnico para preparar as negociações com o FMI, de que faziam parte não só elementos do Departamento de Estatística e Estudos do Banco de Portugal, mas também economistas de 2 ministérios. Em 1979, esteve em causa a negociação de um novo acordo com o FMI, que não chegou a concretizar-se por demissão do governo. Eu recordo-me de ter acompanhado o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Manuel Jacinto Nunes, a uma reunião com o Presidente da República, General Ramalho Eanes. Fui lá a pedido do Ministro das Finanças com ele para explicar ao Presidente, do ponto de vista técnico, como era importante negociar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional. Eu encontrei nos meus arquivos o draft da Carta de Intenções assinada pelo Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro e Governador do Banco de Portugal para esse Stand-by Arrangement que não se concretizou devido à queda do governo. Mas depois vim encontrar também um despacho de um Ministro das Finanças do 5º Governo Constitucional, o professor Sousa Franco, de 29 de agosto de 1979, em que ele me nomeia para dirigir, eu estou a dizer textualmente, para dirigir uma comissão encarregada de preparar e desenvolver as negociações com o FMI no plano técnico. Essa comissão integrava, além dos elementos do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal, economistas de 3 ministérios. Quando eu terminei as minhas funções de Ministro das Finanças do governo de Francisco Sá Carneiro, Ministro das Finanças e do Plano, terminei essas funções em janeiro de 1981, eu regressei à universidade e regressei ao lugar de diretor do Banco de Portugal, do Departamento de Estatística e Estudos Económicos do Banco de Portugal. Quando chegaram as negociações do Stand-by Arrangement de 1983, eu entendi que, tendo sido Ministro das Finanças, não devia ser coordenador da equipa técnica de negociação. Mas, como eu próprio escrevi no primeiro volume das minhas memórias, e cito, no verão de 1983, estive muito ocupado nas negociações com o Fundo Monetário Internacional, cooperando ativamente com o Ministro das Finanças, Hernani Lopes, meu antigo colega do Instituto Comercial de Lisboa e do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Como diretor do Departamento de Estatística e Económicas, que eu continuava a ser, eu acompanhei, de facto, de muito perto as negociações. Tive múltiplas reuniões
com a chefe da missão, a Teresa Taminacian, reuniões em Lisboa e em Washington, onde desloquei algumas vezes para falar com ela, e estabeleci com ela uma excelente relação pessoal que se prolongou ao longo dos anos. Tornámos-nos verdadeiramente amigos. A Teresa era uma mulher muito competente e que ajudou muito Portugal. Devo saber que, mais recentemente, ela foi proposta pelo Banco de Portugal e pelo Tribunal de Contas para membro do Conselho de Finanças Públicas, mas que o governo de António Costa a vetou, demonstrando que tem uma certa aversão pelo mérito e pela competência, porque ninguém punha em causa a competência da Teresa, e tinha sido uma proposta do governador do Banco de Portugal e do presidente do Tribunal de Contas. Eu encontrei nos meus arquivos pessoais um documento de que talvez os senhores não disponham. É uma cópia de uma carta de Teresa Taminacian ao Ministro das Finanças, Hernani Lopes, de novembro de 1983, carta essa de 12 páginas, escritas à mão, sobre as conclusões de uma visita por ela feita a Lisboa, em que trata e analisa a situação da economia portuguesa, expressa as preocupações do Fundo Monetário Internacional e indica as ações corretivas que devem ser tomadas. Acrescento que encontrei também nos meus arquivos 5 drafts de cartas de intenção e de memorandos de entendimento dirigidos por Portugal ao Fundo Monetário Internacional. Um em maio de 1978, outro em junho de 1979, um de julho de 1981, um de agosto de 1983, outro de setembro de 1983 e um quinto de junho de 1984. Cartas, elas assinadas pelo Ministro das Finanças de Portugal e pelo Governador do Banco de Portugal. Quanto àquilo que determinou as intervenções do Fundo Monetário Internacional, eu diria que foi, quer num, quer noutro, basicamente a deterioração das contas externas, cujo déficit em 1977 ultrapassou 9% do PIB e em 1982 ultrapassou 13% do PIB. E, além disso, Portugal perdeu o acesso aos mercados financeiros internacionais e foi obrigado, como é sabido, a vender muitas toneladas de ouro. O primeiro Stand-by Arrangement, aquele de 1978, foi também uma condição exigida para a concessão de um empréstimo de 750 milhões de dólares por parte de um conjunto de países da OCDE, com destaque para a Alemanha e os Estados Unidos da América. Para o desequilíbrio das contas externas, muito contribuiu o déficit das contas públicas. Portanto, era uma questão de ineficiência na afetação dos recursos escassos do país. A redução do déficit público, com certeza que sublinharam no vosso estudo, aparece como um objetivo fundamental dos dois acordos com o Fundo Monetário Internacional, a redução do déficit público. E, normalmente, Portugal falhou um pouco nessa redução. Mas também se ficou a dever à recessão internacional que ocorreu naquela altura, ficou também a dever-se ajustamentos pouco atempados na política monetária que criaram dificuldades nas transferências dos imigrantes para Portugal
que era uma componente importante para o equilíbrio das nossas contas externas, porque havia a desvalorização e havia que ter em conta a taxa de juros quando comparada com a taxa de juros que eles podiam receber nos investimentos que faziam na França, na Suíça ou em outros países. E também a queda das exportações é resultado de aumento dos custos do trabalho e, portanto, perdemos alguma competitividade. E isso também teve por trás. Eu não tenho informação sobre os contactos entre Portugal e o FMI antes da minha entrada em setembro de 1977 para o Banco de Portugal. Fiquei, no entanto, a saber que os contactos tinham começado em 1975. Porquê? Porque emergiu o desequilíbrio das contas externas, emergiu a dificuldade de recorrer aos mercados internacionais, teve-se que começar a vender ouro e, portanto, as pressões internacionais que chegavam eram todas no sentido têm que negociar com o Fundo Monetário Internacional. Mas eu não conheço o conteúdo desses contactos estabelecidos antes de 1978. Parece que os senhores têm alguma informação sobre isso. Quanto a uma política menos socializante que possa ter sido sugerida pelo Fundo Monetário Internacional. Bem, as políticas acordadas com o Fundo Monetário Internacional, como é óbvio, iam todas no sentido de favorecer a redução da estatização da economia e de reforçar o apoio à livre iniciativa, principalmente pensando nas exportações. Portanto, não há explicitamente, não me recordo de explicitamente ter sido apontado alguma política pressionando para uma economia menos socializante, mas era uma consequência natural dos termos daquilo que era acordado com o Fundo Monetário Internacional. Quanto à situação económica que encontrei quando fui empossado como primeiro-ministro, em novembro de 1985. Como eu explico, aliás, no primeiro volume da minha autobiografia política, o país estava mergulhado numa grave crise económica e financeira que a melhoria das contas externas em 1984 não conseguia esconder. Eram quebras da produção, quebras do consumo, quebras no investimento, agravamento do desemprego, a taxa de inflação ultrapassava 20%, o déficit das contas públicas era de 11%, a taxa de juros de curto prazo era de 30%, os salários em atraso atingiam 65 mil trabalhadores. Isto é, havia 65 mil trabalhadores, principalmente na Península de Setúbal, que trabalhavam e não recebiam salários. Era uma crise social de uma gravidade que o senhor pode imaginar. Quero acrescentar que foi a recusa do Partido Socialista à tomada de medidas para inverter esta situação, quando eu fui eleito presidente em maio de 1985, presidente do Partido Social Democrata, que levou à ruptura da coligação do governo entre o PS e o PSD. E, portanto, depois ocorrem eleições e, como sabe, ganhei as eleições e fui nomeado primeiro-ministro em novembro de 1985. E aí o meu governo adotou aquilo que ficou designado pelo Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, a estratégia de progresso controlado. O crescimento económico registrado durante esses anos em que eu fui Primeiro-Ministro deveu-se
acima de tudo, ao restabelecimento da confiança dos agentes económicos e às reformas económicas e sociais, reformas do Estado e da economia, de uma dimensão verdadeiramente histórica. Desde logo a revisão constitucional, que eu negociei com o líder do Partido Socialista, Vítor Constâncio. E eu tenho uma grande admiração por Vítor Constâncio, porque ele foi muito atacado por isso, incluindo por Mário Soares, do Presidente da República, e ele demitiu-se logo a seguir. Depois de assinar comigo na Assembleia da República o acordo de revisão constitucional, ele, passado, se não me engano, 10 dias, admitiu-se de líder do Partido Socialista. Esta foi uma reforma da Constituição decisiva que permitiu depois não só a abertura da televisão à iniciativa privada e muitas outras coisas, mas, acima de tudo, a redução da estatização da economia, ou seja, a privatização das empresas, sem qualquer lógica, tinham ocorrido no período revolucionário, em 1975. Mas também outras reformas, como a reforma do sistema educativo, a reforma fiscal, a reforma da legislação laboral e muitas outras reformas. Aliás, ainda como Primeiro-Ministro, na parte final, eu escrevi um livro que são as reformas da década, e aí estão, de facto, as reformas que o meu governo tomou e que permitiu um crescimento económico naquela década que nunca mais foi igualado e que beneficiou dos apoios comunitários que nos foram concedidos, que não foram superiores àqueles que depois vieram a ser atribuídos ao governo do Dr. Engenheiro Guterres ou do Engenheiro Sócrates. Mas foram fundamentais essas reformas para ganhar credibilidade junto às instituições comunitárias e conseguir que a negociação do pacote de LOR 1 e o pacote de LOR 2 tivessem sido altamente benéficas para Portugal. E terminar aqui esta minha participação ligada muito diretamente aos acordos com o Fundo Monetário Internacional em 1978 e 1983, mas também com alguns requisitos para o que aconteceu depois, e foi com certeza benéfico que o Dr. Hernani Lopes, quando eu tomei posse como Primeiro-Ministro, tenha deixado as contas externas razoavelmente controladas. O problema foi que faltava o fundamental, que eram as reformas fundamentais que era preciso fazer para resolver os problemas de fundo da economia portuguesa, e que eu tive várias reuniões com o Dr. Mário Soares, não chegámos a um acordo. Depois, novamente, dissolveu o Parlamento e eu fui um homem de muita sorte e ganhei as eleições.